Olá, meu nome é Carlos Augusto, estamos aqui na Casa de Ismael para nós fazermos a nossa palestra pública. Antes disso, vamos fazer uma harmonização lendo um trechinho do nosso Evangelho. Parábola dos 10 talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem fora do país, chamou seus servidores e colocou nas suas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a sua capacidade diferente de cada um. Foi-se embora, foi viajar, e aquele que tinha recebido 5 talentos negociou com seu dinheiro e ganhou mais 5 talentos. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma outros 2 talentos. Mas aquele que não havia recebido senão 1 foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes a conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar outros 5, dizendo-lhe: Senhor, haveis-me colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. E o Senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo apresentar-se a ele, dizendo-lhe: Senhor, haveis-me colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em poucas coisas, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. E aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, seis que sois um homem duro, que se faz onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, retribuo o que é vosso. Mas o Senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifou onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Deveis, pois, colocar meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juros o que era meu. Que, portanto, dar-se-á todo aquele que já tem, e eles serão cumulados de bens. Mas, para aqueles que não têm, tirar-se-lhe-á o mesmo que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exterior. Ali haverá choro e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Então, com essa leitura do Evangelho, da parábola dos 10 talentos, vamos fazer a nossa prece de hoje. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, derrama os teus bálsamos de cura e proteção sobre nossas cabeças, sobre os nossos lares, os lares de nossos familiares, amigos e todos aqueles que estão passando por essa angústia, por essa necessidade de reencontro. Sabemos que é momentâneo, que tudo isso passará. Que possa o Senhor enviar teus mensageiros de luz, paz e amor aos hospitais, amparando aqueles que precisam e ajudando, incentivando e dando energias para aqueles que lá estão trabalhando. E que assim seja. Bom, para hoje foi-nos pedido para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, o item 7.
que diz a utilidade providencial da riqueza, provas de riqueza e de miséria. Para isso, vamos tentar colocar algumas premissas do mundo material, para nós conseguirmos compreender a utilidade da riqueza. Bom, os primeiros negócios eram através de escambo. Lá, muitos anos atrás, antes de Cristo, os negócios se davam através de escambo, que é a troca. Então, eu plantava arroz, o meu vizinho plantava feijão, eu trocava uma saca de arroz para ele e ele me dava uma saca de feijão. E com isso, ia se estabelecendo a atender às necessidades das famílias. Eu tinha uma vaca que produzia leite e o meu vizinho tinha trigo. Então eu dava um balde de leite para ele, ele me dava uma saca de trigo e as necessidades de cada família eram atendidas. Existem livros da administração e da economia que dizem que o surgimento do dinheiro propriamente dito foi na Lídia, atual Turquia, no século VII a.C. Mas a história relata também que há 10 mil anos antes de Cristo, na China, a população usava conchas como moeda de troca, como uma forma de dinheiro. Outro exemplo, antigamente, era o sal, que era pago com sal o trabalho ou os bens. Tanto é que do sal que surgiu o nome salário. As primeiras moedas eram de cobre, ouro e prata, e na Idade Média, já bem depois do ano zero, nascimento de Cristo, foi que surgiu o papel moeda, como conhecemos hoje. Alguns teóricos da administração e da economia, como Yamauchi e Temples, eles desenvolveram algumas escalas de atitude em relação ao dinheiro. É interessante a gente ver para entender o porquê dessa necessidade de dinheiro. O número 1 para eles é segurança. Ele está relacionado com conceitos como otimismo, conforto, e ao mesmo tempo o seu reverso, pessimismo, insegurança, insatisfação. O número 2 é a questão da retenção. Uma característica bem importante é a retenção. E aí se desenvolve a parcimônia, a avareza ou até a personalidade obsessiva quanto à retenção de dinheiro. E o terceiro ponto é o prestígio, poder-prestígio, que ele é composto por status, importância, superioridade e aquisição. Vejam bem que analisando pelo viés material, contemplando somente o viés material, o dinheiro tem dimensões positivas e negativas. As positivas são principalmente o desenvolvimento sociocultural, prestígio, utilitarismo, estabilidade e prazer. Então, o dinheiro traz tudo isso para uma família. Os pontos negativos são desigualdade social, dominação, conflitos e preocupação. Então, se a gente olhar só o viés material, sem analisar o viés espiritual, sem analisar o viés cristão, nós vemos bem a realidade do que é as riquezas e o dinheiro hoje. Com dinheiro eu tenho um desenvolvimento sociocultural muito bom, eu consigo pagar escolas boas, me desenvolver socioculturalmente. Eu consigo ter prestígio na sociedade, eu consigo utilizar melhor as coisas, porque eu adquiro coisas melhores, com mais tecnologia. Eu tenho uma estabilidade e tenho prazer. Consigo adquirir, comprar o prazer de andar de barco, viajar de avião, tirar umas férias em outros países e assim por diante. Mas as negativas também são verdadeiras, Nós temos, principalmente no nosso país, no Brasil, nós temos a questão da desigualdade social, devido à má distribuição dessa riqueza. Nós temos a questão da dominação. Pessoas com muita riqueza, com muito poder,
dominam as que têm menos. Questão de geração de conflitos, de guerras, são gerados por causa de dinheiro, de petróleo, né, de poder. E, ao mesmo tempo, para aqueles que não têm a preocupação de alimentar uma família, de alimentar um filho. Bom, isso tudo nós falamos agora, essas premissas no viés material. Mas nós temos também a questão histórica no mundo do que causou todas essas questões de aquisição de riqueza. Então a riqueza causou, isso a gente está falando de forma genérica, nem todas as pessoas que possuem riqueza em abundância causaram isso, mas em modo geral. Né? As guerras, a ganância para uns por quererem mais e a miséria para outros, né? Porque o que quer mais tira de quem tem menos, o egoísmo de uns para a falência de outros, né? Eu me preocupo só comigo, só com a minha aquisição, com a minha empresa, com a minha família, e eu não quero saber se os outros estão passando mal, passando ruim, eu não ajudo, eu não colaboro, e acaba acontecendo a falência de outros. Para a vaidade de uns, gerando a perversidade, as sevícias sobre os outros. Né? A gente sabe que historicamente no mundo, pessoas que tiveram muito poder, muito dinheiro, príncipes, reis, né? Nobres, foram perversos com seus subalternos. Aqui no próprio Brasil, né? Quem tinha fazenda e tinha escravos era muito perverso, né? Inclusive de todos os tipos de perversidade. E para orgulhos de uns, né? Aquele orgulho de eu posso, eu consigo, eu tenho, para humilhação de outros, né? Enquanto se humilha outros. Então, historicamente, nós temos as mazelas das riquezas. Bom, e dentro do cristianismo, dentro da nossa doutrina espírita, o que nós podemos citar? E aí agora nós vamos fazer uma reflexão, né? Porque aqui, na verdade, estamos tentando trazer uma reflexão sobre o tema. Analisando esse capítulo 16 do Evangelho, nós vamos ver nesse capítulo que Jesus disse: mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E disse também Jesus nesse mesmo capítulo: se quereres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí nós vamos fazer duas análises, né? Duas reflexões aqui que nós vamos pensar. Então, teria Deus colocado a riqueza na mão de uns como instrumento de perdição e de queda? Será? Se a riqueza gera tantas tentações e apelo excitante ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, à excitação sexual, sensual, a prova da riqueza é muito pior que a da miséria. Seria uma injustiça de Deus para os seus filhos falharem? Então essas reflexões a gente tem que pensar. Por que será que Deus colocou a possibilidade da riqueza no mundo? Né? Se isso pode causar tanta queda aos seus filhos. Então nós vamos fazer algumas análises aqui para nós tentarmos chegar a essas respostas dentro da visão espírita, da doutrina espírita. Bom, se nós fôssemos analisar só pelo âmbito material, entenderemos que Jesus apenas queria mostrar que o apego aos bens terrenos, se nós não analisarmos somente pelo lado material, nós entenderemos que Jesus apenas queria mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação, à verdadeira felicidade. Então, se a gente desconsiderar a visão material e temporária que nós temos aqui da Terra,
nós vamos entender que Jesus quis dizer que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, que isso é apenas mostrar que o apego aos bens materiais, a importância que nós damos aos bens materiais, pode nos ser um obstáculo, mas que não é impossível. Outra questão que nos é relatada no Evangelho é que não é a riqueza que nós devemos culpar, mas a condição do homem aqui na Terra em saber administrá-la com parcimônia. É a consequência do estado de inferioridade do mundo em que vivemos. Então nós estamos na Terra, planeta de provas e expiações, onde ainda o mal prevalece, onde ainda o homem tem forte tendência mais ao mal do que ao bem. Então nós, analisando a posição da Terra, analisando a situação do homem, nós vamos entender que o homem é passível de erro. Ele tem uma possibilidade bem forte de errar, de se perder, de fazer um mau uso disso. Então não é a riqueza que é o problema. O problema é o ser humano, é o que o ser humano faz com essa riqueza. É a utilidade que ele vai dar para essa riqueza, é como ele vai utilizar isso. Se a riqueza somente males fosse produzir, se ela somente males ela houvesse de produzir, Deus não teria posto ela na terra. Deus não criou um instrumento para gerar o mal ao ser humano. Não é essa a vontade de Deus. Então compete ao homem produzir o bem. Só compete ao homem isso, não compete a mais ninguém. Se não é usado como elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Então, se o homem não utiliza a riqueza como um progresso moral, mas ele deverá utilizar como um progresso intelectual. Então, ele tem essa utilidade. Né? Nem sempre o homem vai utilizar como um progresso moral, mas muitas das vezes ele vai utilizar a riqueza como um progresso intelectual, como uma capacidade de progredir intelectualmente. Com efeito do progresso intelectual, o homem tem por missão trabalhar para o progresso do planeta. Então a gente começa a verificar a utilidade providencial divina. Tá? Então o homem pode não utilizar diretamente para o seu progresso moral. Ele pode não utilizar a riqueza diretamente para progredir moralmente, mas ele utiliza muitas vezes dessa riqueza para progredir intelectualmente. E com isso, com seu trabalho, ele consegue fazer o progresso, fazer progredir o planeta, avançar o planeta em tecnologia, em melhoras para a saúde, em melhor o transporte, melhora o convívio social de modo geral. Bom, cabe ao homem desobstruí-lo e saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a Terra comporta. Então nós paramos para pensar que o homem tem que gerar o progresso do planeta para um dia esse planeta poder sustentar toda a população que a sua extensão comporta, que hoje não é utilizada, é subutilizada. Aí, se nós analisarmos, tem cidades que têm 10 milhões de habitantes e uma pequena extensão de terra, e tem outras cidades que têm gigantes extensões de terra e tem lá 20, 30 mil habitantes. Então, essa má distribuição, o homem com um avanço intelectual, ele começa a poder organizar isso. E também para alimentar essa população que cresce incessantemente. Preciso se faz aumentar a produção. Nós analisarmos aí, há anos atrás, nós tínhamos no máximo 1 bilhão de habitantes no planeta. Hoje nós estamos aí na casa beirando aos quase 8 bilhões. Então, essa população cresce exponencialmente.
Então, para isso, precisa a produção de alimentos também crescer. E a riqueza colabora com isso. Se um país não é suficiente para a produção de alimentos, se faz necessário buscar fora. Por isso, as relações entre os povos constituem uma necessidade e a riqueza colabora com isso. A riqueza vem ao encontro de ajustar essas relações entre os povos. Por isso, a necessidade do progresso, que contribui para o desenvolvimento das ciências e o progresso intelectual, que primeiro satisfaz as necessidades materiais humanas e ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza um meio primordial de execução, sem ela não há grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, é a riqueza considerada um elemento de progresso. Então, nós vemos que se não tivesse a riqueza, primeiramente para satisfazer as necessidades materiais humanas e depois para fazer o homem compreender as grandes verdades morais, nós perderíamos a utilidade dela, né? Então, Deus, na sua infinita misericórdia, colocou a riqueza como um instrumento, né, de progresso, primeiro intelectual, primeiro um progresso material e depois o progresso moral. E as desigualdades geradas pela riqueza? Elas são de uma razão muito simples, né, que já o falamos aqui. Por não ser igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrio e previdentes para conservar, o homem não consegue ter o mesmo nível de riqueza do outro. Então, se pegasse toda a riqueza do planeta e dividisse igual proporção a todos os homens, não demoraria muito tempo para que uns voltassem a ter mais e outros voltassem a ficar sem. Então, nós precisamos primeiramente avançar no progresso intelectual, porque o homem ele não é igualmente inteligente, nenhum homem é igual em nível de inteligência, nem ativo e nem trabalhador para adquirir, mas principalmente nem sóbrio e previdente para conservar. Bom, tem uma outra questão também que Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e bondade, analisou. Se todos possuíssem riqueza de igual tamanho, ninguém trabalharia. E se ninguém trabalhar, como é que ficaria o melhoramento do planeta? Ficaria comprometido, né? Então, cada um possui a sua vez de ter riqueza. Então, a pobreza é, para uns, a prova de paciência e resignação, enquanto a riqueza é, para outros, prova de caridade e abnegação. Então, se a gente parar para analisar, nós que somos da doutrina espírita, que entendemos que existe a reencarnação, que existe diversas existências para o progresso moral e intelectual, nós saberemos que nós teremos oportunidades de, numa encarnação, passar por provas de pobreza, onde nós vamos aprender a paciência, a resignação, né, a humildade, e outras nós teremos a prova da riqueza, que nós teremos que entender a abnegação, a caridade, né, fazer bem ao próximo, né, porque nós teremos a oportunidade na mão de fazer esse bem ao próximo. Então, se a gente tentar encerrar, concluir a utilidade providencial da riqueza, nós vamos ver que todo o problema não se encontra na riqueza, se encontra no ser humano, né? Na alma, no espírito encarnado. Então, a origem de todo o mal da riqueza reside no egoísmo, no orgulho, nos abusos de todas as espécies, que só cessarão, que só acabarão, só se encerrarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, a partir do momento que os homens passarem todos a regerem pela lei da caridade,
nós vamos ter um planeta que utilizará melhor as suas riquezas, que cada vez diminuirá as provas da miséria, né? Não teremos mais tantas pessoas passando miséria, onde aquilo que sobra na minha residência eu vou distribuir para aquele que não tem, onde aqueles que têm mais condições vão fazer campanhas para ajudar aqueles que não têm, como de roupas para o inverno, de cobertores para aqueles que passam frio, alimentos para aqueles que passam fome, remédios para aqueles que estão doentes. Então a lei da caridade consegue regular isso, ela foi criada para regular essa riqueza e pobreza. Mas claro, cabe ao homem trabalhar essa lei da caridade dentro de si. E para concluir, encerrar, nós temos na parábola que nós até acabamos de ler, dos 10 talentos, nós temos uma ideia de que Deus coloca na mão de cada um os seus talentos. Então cada um recebe lá uma quantidade de talentos para vir reencarnar aqui na Terra. E esses talentos nós teremos que prestar conta quando nós voltarmos. O que nós fizemos com esses talentos? Então nós temos a nossa contabilidade moral, em que lá nós vamos acrescentar o bem que nós fizemos e o mal que nós fizemos. O bem que deixamos de fazer ao semelhante, né? Então nós vamos lá colocando a conta débito e crédito na nossa conta corrente moral. Então Jesus um dia vai chegar lá, quando nós desencarnarmos, vai perguntar: como é que está a tua conta corrente? Deixa eu ver a tua contabilidade aqui. Quantos bens que tu fez? Quantas vezes tu fez o bem ao teu semelhante, tendo a oportunidade nessa encarnação? Então muitos de nós temos diversas oportunidades nessa vida, né, de fazer um pequeno gesto, um pequeno bem ao semelhante. Desde passar por um morador de rua, verificar se ele almoçou hoje, se ele se alimentou hoje, desde participar de uma campanha, né, cristã de distribuição de roupa, de alimento. Aqui a própria Casa de Ismael faz diversas campanhas durante o ano todo e transforma isso em doações para os semelhantes. Então todos nós temos lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que muitas vezes a gente compra um pouco a mais no nosso rancho. Custa será doar? A gente tem que fazer essas reflexões, né? A gente tem que ver a diferença entre o útil e o supérfluo. A gente tem muito costume de adquirir coisas que nem sempre é tão útil assim. Então todos nós fizermos uma análise dentro da nossa residência, nós vamos ver a quantidade de supérfluos. E o que é supérfluo para mim, falta para o meu irmão. Então a gente poderia equilibrar isso, né? Pegar os meus supérfluos e doar para quem precisa. Através de qualquer canal, a gente pode escolher diversos canais. Bom, a princípio a proposta do Evangelho, o texto, trata disso. Vamos começar a pensar em preparar a nossa contabilidade. Eu sempre brinco com todos que nós temos que ter méritos, créditos, porque um dia chegar lá em cima nós temos que prestar conta. E eu posso precisar de um bom advogado. E quem sabe eu posso pedir para Cristo me defender, né? Pedir para o meu anjo da guarda me defender das inúmeras contas que eu tenho para pagar. E pedir para mim poder vir na próxima encarnação e recuperar um pouco isso. Mas nós precisamos começar a angariar os nossos créditos. E com isso, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento para nós pedirmos para Deus, nós aprendermos um pouco sobre essa lei de caridade. Pai de infinita bondade, envia teus mensageiros de luz, paz e amor para as nossas casas, para os nossos corações, que possamos trabalhar a lei da caridade e entender que riqueza e miséria são os dois lados de uma moeda e que entre elas está a lei da caridade e aquilo que sobra para mim falta para o meu irmão. Eu só consigo equilibrar isso se eu aprender a dar mais que receber. Que possamos todos nós receber os emissários de Jesus no nosso lar, protegendo e abençoando.
Que assim seja.